Será que é possível você ver um espírito na cozinha da sua casa do nada? É possível sim, eu vou falar em que casos são, tá? É o seguinte, eu postei um Reels agora lá no meu Instagram e tem uma aparição de uma criança em espírito, né? E teve gente que falou que era fake, teve gente que falou que não era fake, eu vou falar sobre isso também. E falar se é possível isso acontecer com você, né? Se você tá do nada lá na tua casa, você vai buscar água, ou então você vai atacar a geladeira durante a noite. Cuidado, em atacar a geladeira durante a noite engorda demais. E aí, de repente, você vê um espírito na cozinha, entendeu? Querendo dividir com você aquele bolo gostoso. Mas, por que isso pode acontecer? É possível, mas não é tão comum, né? Lá no livro dos espíritos, né, no livro dos médiuns, ele fala o seguinte, que embora uma pessoa não tenha mediunidade, supondo, né, uma pessoa que não tenha mediunidade, é possível ela ver um espírito sim, porque pode ser que os espíritos materializem aquele nível, entendeu? Que você possa vê-la. Isso está escrito que pode acontecer. Se eles considerarem que é necessário que uma pessoa veja um espírito, eles vão fazer isso. Porque na realidade, o que é a mediunidade? Eu vejo espíritos todos os dias, um monte de vezes e tal. E eu com o meu cérebro e com a glândula pineal, que seria, vamos dizer assim, o órgão que faz com que eu tenha essa interação com outra dimensão, vamos supor. Quando eu estou olhando uma coisa, eu estou vendo as cores, a luz está entrando no meu cérebro, vai para o nervo óptico, no meu olho, vai para o nervo óptico e entra no nosso cérebro, certo? Então é tudo processado aqui nessa região do cérebro. A glândula pineal, ela é a glândula que faz a captação dos sinais de outra dimensão. Basicamente é isso. E dentro do nosso cérebro isso é processado. Então existem diferenças entre humanos. Tem humanos como Chico Xavier, que via, quer dizer, não tem, né? Mas vamos dizer assim, existem muitos humanos que têm bastante mediunidade e que podem ver espíritos praticamente como se estivessem encarnados, que era o caso do Chico Xavier. Existem pessoas que não têm essa capacidade e que não vão ter durante a sua existência, por mais que tentem e estudem. Isso acontece também, tá? E, por exemplo, por que criança vê muito espírito? Porque até os 7 anos ela não está totalmente ligada no seu corpo físico. Né? Então esse período ela está muito no plano espiritual, então ela tem essa capacidade de ver muito os espíritos. É normal isso, faz parte. Então é muito comum que a criança tenha, por exemplo, amigos espirituais, amigos imaginários, que são amigos espirituais. Minha mãe disse que eu tinha, e que minha conversa com ele tinha sentido, e que eles brincavam comigo, e eram realmente espíritos, né? Então o que acontece? Depende da mediunidade, você vai ver vultos. Então você vê só uma coisa preta ou uma coisa branca passando, certo? Você pode ver vultos. Você pode ver, não com os olhos, mas sim com a alma, mas sentir que existe um espírito ali, esse é o mais normal, na verdade. Você sente que tem um espírito ali, mas não consegue visualizar ele como espírito. Mas se você pensar nele, você consegue descrevê-lo. Eu faço muito teste com as pessoas. Eu falo assim, tem um espírito aqui. Como que você acha que é ele? A pessoa vai lá e, é uma mulher e tal, de tal altura, tal cabelo, tal roupa. E muitas pessoas acertam. É muito comum isso, muito mais comum do que se acha, tá? Muito mais comum. Então, eu vou contar um caso para vocês, tá? Agora falando da questão do livro dos médiuns. Os espíritos falam no livro dos médiuns que é possível sim qualquer humano ver um espírito, mas ele não vai ver da forma que um médium vai ver. Os espíritos vão lá e materializam ele. Eles pegam um fluido semimaterial e fazem com que ele fique cada vez mais no plano físico. Então por isso que qualquer um pode ver um espírito. É normal. Tem 2 histórias que eu vou contar. A primeira é do Chico Xavier. Chico Xavier foi fazer uma doação. Claro que eu não vou explicar muito grande, né? Mas resumidamente a história. Ele estava fazendo... Ele sempre ia para uma comunidade, ajudar as pessoas, tudo. E nesse dia ele não tinha nada. Ele só tinha água fluidificada. E a galera começou a reclamar, né? O humano é assim, né? Você ajuda, o dia que você para de ajudar, eles começam a reclamar. E aí, nesse dia, tinha um cara que era muito grato a Chico Xavier, ele tinha mandado um caminhão cheio de cesta básica, de coisas assim, para que o Chico Xavier pudesse doá-lo. Só que não tinha ninguém na casa do Chico Xavier. E quando o motorista do caminhão chegou lá, que naquela época não tinha celular, né? Quando o motorista do caminhão chegou lá na porta da casa do Chico Xavier,
Tinha um homem entrando de branco, com uma barba branca, que falou para ele, ó, se você for aqui nessa rua, você vai encontrar o Chico Xavier. E o caminhoneiro foi até lá e encontrou o Chico Xavier. E quem era aquele homem que apareceu e conversou com o caminhoneiro? Era o Dr. Bezerra. Então o Dr. Bezerra, em espírito, apareceu para o caminhoneiro como se fosse uma pessoa e conversou com ele e mandou ele naquele local. Por quê? Porque o caminhoneiro era médium? Não. Porque os espíritos consideraram que seria necessária aquela interação com aquele encarnado que realmente, fisicamente, ele estava praticamente como um humano, ou talvez quase como um humano, né? Visualmente 100% como um humano. Eu vou contar uma outra história para vocês. Um dia, eu estava nos Estados Unidos e eu não via tantos espíritos ainda. Eu ouvia bem, mas eu não via. E aí meu mentor falou assim, você vai passar por outro tipo de coisas que acontecem, outro tipo de provas, outro tipo de expiação. Eu tinha parado o carro num hotel, parado o carro de frente ou de ré, não lembro agora, né? E aí quando eu voltei pro carro, tinha um papel em cima do carro, escrito guincho. Só que eu não sabia que aquilo significava guincho em inglês. Eu peguei o papel, amassei e joguei dentro do carro, para depois jogar fora. E a hora que eu estava saindo, chegou uma mulher para mim e falou assim, você sabe que você não pode parar desse jeito? E ela foi mal educada, uma folgada comigo, né? E aí eu falei pra ela, você é muito mal educada, tal, não sei o quê, tudo mais. E ela falou um monte de coisa pra mim. Ela falou assim, porque eu chamei o guincho, porque você não pode parar desse jeito. Eu não lembro se era pra parar de frente ou se era pra parar de ré. Existem alguns lugares, principalmente em fábricas, por exemplo, na Coca-Cola, que você não pode parar de frente. Porque se você precisar sair rapidamente, caso aconteça alguma coisa, você tem que estar com o carro de ré, né? Mas, tudo bem, existem alguns pontos nos Estados Unidos que também tem essa regra. Não sei se é por causa das fábricas, por causa do risco, mas existe de fato. E ela me falou isso. E aí ela ficou resmungando, eu achei ela uma folgada, né? Só que eu não sou mal educado com as pessoas, mas eu sou do mesmo nível. Se a pessoa, eu acho que todo mundo deve ser assim. Se a pessoa é mal educada, você tem que ser mais ou menos assim, para que a pessoa perceba. Não porque você tem que se vingar, para a pessoa mudar. Porque se todo mundo sempre ficar fazendo carinho, ela nunca vai mudar, não é verdade? E muitas vezes as pessoas mudam. Quando eu vou num lugar e a pessoa tá mal-humorada, eu falo, você tá bravo? Você tá bravo por quê? Porque você tá meio mal educada. Eu falo mesmo, só falo isso na cara de um monte de gente. Depois que eu falo isso, as pessoas mudam. Ela fala, não, é porque eu tava, não, mas não, desculpa tudo. A pessoa muda mesmo. Então eu acho que essa atitude, quando você faz, ela traz um bom resultado. Não estou falando para agredir ninguém, nem xingar ninguém à toa. Não é isso. Mas sim mostrar para a pessoa que ela não está sendo legal, né? Aí tudo bem. Aí eu saí, né? Quando eu voltei para o estacionamento, tinha um monte de carro parado na posição que ela estava. Um monte de carro. Eu falei, que mulher folgada do caramba, ela brigou comigo, tá cheio de carro parado aqui. Aí eu entrei no hotel, cheguei pro cara da recepção e falei, cara, contei a história para ele. Ele falou assim, nenhuma mulher trabalha aqui. Eu falei, não é possível. Ela saiu de dentro do hotel, ela era assim, assado. Tinha um papel em cima do meu carro, ela falou, nenhuma mulher trabalha aqui. Não existe essa mulher. Eu falei, que isso? Aí eu fui entender que os espíritos materializaram uma mulher, porque na época eu não chegava tão bem, e fizeram todo esse negócio, sei lá pra quê, né? Na época pra me provar essas coisas, porque eu tinha certas dúvidas também em relação ao espiritismo, não ao espiritismo, à questão espiritual. Então, esse foi um caso. O meu outro caso é o seguinte, eu tinha um gerente que trabalhava na minha empresa, que hoje em dia, na verdade, eu só trabalho com quem é espírita, é seguidor, eu não contrato mais ninguém que não é assim, não quero nem saber. Mas naquela época não era dessa forma. E o cara, eu tava tentando levar ele pro espiritismo, a gente fazia evangelho, aí o cara saía, andava com um monte de gente idiota, né, gente que até usava droga e tal. Então eu ficava nessa guerra o tempo inteiro, e eu perdendo meu tempo com isso. Mas tudo bem, faz parte, tem que perder às vezes, né? Aí o que aconteceu? Eu falei pro cara, não vai nesse negócio, mano, deixa de ser besta, O cara foi mesmo assim. Quando ele voltou, tinham vários obsessores com ele. Eu virei e falei isso pra ele, falei, mano, tá cheio de obsessores com você, E aí ele falou, né, beleza. Eu morava no mesmo prédio que ele, né? E aí daqui a pouco o cara me liga desesperado, ele fala, você entrou aqui dentro, eu tenho certeza. Por quê? Eu disse pra ele assim, tudo bem, dessa vez vai ser a última vez, eu vou fazer uma limpeza na tua casa, vai ser a última vez que eu vou fazer uma limpeza espiritual na tua casa, não vou mais. E eu realmente pedi pros espíritos fazerem. E o que aconteceu? Os espíritos, para mostrarem para ele que eles estavam lá, passou segundo ele, uma pessoa de uma porta para outra, assim. Pum. E ele ficou pensando que eu entrei na casa dele, mas eu não tinha chave, a porta estava trancada.
E ele falou, impossível, como que tinha um cara aqui dentro, papapá. Entendeu? Então os espíritos quiseram mostrar para ele que realmente isso tudo era real. E aí eles passaram na frente do quarto do cara, o moleque ficou desesperado. Falou, você entrou aqui, eu falei, como é que eu vou entrar aqui? Ele falou, porque você arrumou um chaveiro. Olha as ideias do moleque, você acha que eu tenho tempo na minha vida pra ficar arrumando um chaveiro pra entrar na casa do cara aqui? Né? Se ele quiser andar com obsessor, é o problema dele. Mas tudo bem. De fato, o espírito passou lá e ele viu esse espírito. Daí então você tira, né? E aí aconteceu uma outra coisa comigo uma vez. Eu não vi espíritos ainda, eu não ouvi espíritos ainda. Antes de eu ter mediunidade, eu estava no estacionamento do meu prédio e eu vi uma mulher passou, ela sorriu, a hora que eu virei, ela não estava mais lá. Ela não estava mais lá, simplesmente estava lá. Eu não tinha mediunidade para ver uma mulher daquele nível, entendeu? Claro que não. Então o que acontece? Com certeza, aquilo que aconteceu, daquela mulher ter passado ali, teve algum propósito, né? Então eles quiseram me mostrar aquilo. E aí depois eu procurei um monte a mulher, não teria como, só se ela... Não teria como, porque não tinha por onde ela sair, né? Então, isso mostra que se os espíritos querem que alguém veja de fato um espírito, um obsessor, um anjo, alguma coisa assim, eles podem fazer isso. Mas eles não vão fazer isso à toa e nem simplesmente para dar medo para as pessoas. O que acontece muito também, às vezes as pessoas veem o seu próprio obsessor, né? Tem gente que acorda, por exemplo, e vê o obsessor lá do lado dela, entendeu? Mas aí tem outras questões também. Por exemplo, quando você acorda, você está voltando no mundo espiritual. Então você está muito mais aberto da mediunidade. E aí pode ser que depois ele desapareça. Mas na verdade ele não desapareceu, ele está ali, só que você não está mais vendo, entendeu? Tem muita gente dizendo que já viu. Aí tem gente que fala, é errado acreditar que sal grosso não faz limpeza nenhuma. Sal grosso não faz limpeza. Eu sei que tem gente que gosta de acreditar nisso, eu não tô querendo, não tenho nada contra, né? Mas não faz limpeza, isso daí é besteira, tá? Tem algumas coisas legais, né? Relacionado, por exemplo, a eletricidade em relação ao sal grosso, mas não vai tirar o obsessor. Pense um pouco, que sentido que tem? Os obsessores estão lá na casa, aí você acende um incenso, e aí de repente os obsessores falam, meu Deus do céu, o cara acendeu um incenso, vamos correr e fugir. Tem lógica, né? Claro que não, como eu sempre falo, o máximo que vai acontecer é o espírito ficar cheirosinho, não vai mudar nada. O incenso pode melhorar a sua vibração, pode sim, mas não deixar o espírito com medo. Nossa, meu Deus, era um incenso de lavanda, esse não, esse acaba comigo, lavanda não, por favor, não acenda esse incenso. Tem lógica, né? E tem uma história engraçada pra caramba também, antes de eu ser espírita, na realidade, tinha um cara que trabalhava comigo que era da Umbanda, né? Estava acontecendo um monte de coisa errada na minha vida, até para eu conhecer o espiritismo. E aí, ele conversou com o guia dele falou assim, coloca sal grosso na casa. Eu sou bem extremista, né? Já virei pros caras e falei assim, mano, coloca sal grosso na casa inteira. Aí os caras compraram um monte de sal grosso e jogaram na casa inteira, inclusive na piscina. Aí passou uma semana, o piscineiro chegou e falou assim, o motor queimou. Eu falei, por que queimou? Ele falou, sei lá, tá cheio de sal grosso na piscina. Os caras fizeram uma praia na piscina, meu. E aí é óbvio que não deu certo, né? Porque aí o cara ainda falou assim, não, porque tem muitos espíritos que ficam escondidos na piscina. O que o espírito vai ficar escondido na piscina? Coisa sem graça, não tem nada pra fazer lá, ué. Imagina lá o espírito lá dentro da piscina, que legal, muito louco aqui, mó legal, né, cheio de parede. Não tem nada na piscina, o que o cara vai ficar fazendo na piscina, né? Aí tem até a Márcia Fernandes que fala que espírito se esconde no azulejo. Imagina que chato a vida de um espírito que fica dentro de um azulejo. Você quase não vê ele. E aí uma vez por semana alguém passa um paninho nele. Só isso. Pelo amor de Deus, não tem lógica isso aí. Claro, existem lugares, por exemplo... Existem cantos que os espíritos mais perturbados gostam de ficar, porque não passa ninguém e tal. Pode até ser que algum espírito queira ficar na piscina, mas não é desse jeito, né? O espírito fala, essa casa tem uma piscina, vamos morar aqui, que aqui é top, uma piscininha marota. Então, tem as coisas que tem lógica, que não tem lógica, né? Então, assim, é complicado isso daí, né? Passa o spray para tirar o espírito do azulejo, não tem muita lógica. Então é o seguinte, de fato...
os espíritos podem aparecer, as coisas podem acontecer. Ou, sabe o que acontece toda hora na casa da Vicky? Toda hora, não é brincadeira, ela tá aí, eu acho, né? Os espíritos trancam a porta com elas para fora. Acontece um monte de coisa. Trancam o banheiro por dentro. No dia desses, o espírito trancou o banheiro por dentro. Teve que chamar um chaveiro para desmontar, para destrancar. Não é brincadeira. Não tinha como alguém ter feito isso. Tá trancado por dentro. Fala aí, Vicky, conta essa história aí. Essa semana mesmo aconteceu isso na casa dela. Ela saiu lá para, sei lá o que ela foi fazer, e os espíritos trancaram o vidro. Então, assim, é muito real essas coisas. Elas acontecem pra caramba. Ah, por que não acontece com quem não acredita? Porque cada um tem um nível evolutivo. Acontece também, na verdade, com quem não acredita, claro. Mas, assim, muitas vezes o propósito dessas aparições é fazer com que as pessoas percebam que existe um mundo espiritual e que existe algo mais e que existe... que eles estão ali, entendeu? Faz parte isso. Então, os espíritos, eles fazem assim. Eles não querem demonstrar 100% que eles estão ali, porque tem que dar o livre-arbítrio das pessoas. Eles não querem também não deixar nada, porque senão tem gente que também tem uma certa dificuldade para acreditar. Mas, por outro lado, tem alguns encarnados que não estão no nível evolutivo para entender o mundo espiritual. E para entender a cabeça, na verdade, na realidade, para entender que o mundo é muito maior do que a gente acha, que não é esse pedaço que nós estamos vendo. Então não é porque o cara é inteligente, porque tem um amigo meu que é procurador federal, o cara é super inteligente, eu já passei 3 horas explicando pro cara sobre isso, de 200 tipos, de 200 exemplos, eu sou muito persuasivo. Não adiantou nada. O cara vira pra mim e fala assim, eu não acredito, Eduardo. Você vai me desculpar, mas pra mim não tem lógica. Eu falei, então o que tem lógica? Ele falou, que Deus criou a gente. Eu falei, mas Deus criou a gente, só que é diferente, meu. O cara não acredita. Então o que acontece? Não é porque o cara tem uma inteligência material que ele é um ser evoluído, entendeu? Existe esse entendimento espiritual que difere dessas outras questões. Eu vejo para os nossos seguidores. Você vê todo tipo de seguidor. Você vê pessoas que não sabem escrever, né? Porque não tiveram estudo ou moram em uma região complicada, mas que acreditam e têm certeza no mundo espiritual. E você vê pessoas de muita inteligência, você vê psiquiatras que acreditam no espiritismo, e você vê pessoas que não. Então, na verdade, assim, o nível evolutivo da pessoa, ele está muito distribuído no planeta Terra. Então, existem vários espíritos evoluídos e esses compreendem o mundo espiritual, certo? Então, assim, basicamente, Allan Kardec fala de evolução moral, eu acho que é, se eu não me engano, esse termo que ele usa. Quer dizer o quê? Que existem pessoas que estão prontas para compreender o mundo espiritual. Existem pessoas que não estão prontas. E as que compreendem são as que já estão mais evoluídas. Mas é necessário que outras religiões existam para aqueles que não estão prontos ainda para o espiritismo. Que o espiritismo é a última tecnologia em religião, é o melhor entendimento. Mas nós, que hoje somos espíritas, passamos pelos processos das outras encarnações. Tanto que eu fui muitas vezes padre e muitas vezes eu estava dentro da religião, tanto católica como protestante, etc. Então, assim, faz parte da nossa vida, da nossa existência, você iniciar em religiões mais primitivas e evoluindo, até que você consegue compreender. Então nós temos aí exemplos de pessoas que têm 5 integrantes da família. Todo mundo é evangélico, daqueles evangélico roxo, sabe? Que qualquer coisa já fala. Como é que é? Tá amarrado, alguma coisa assim, né? É muito engraçado isso. Tá amarrado. Então, uma daquelas pessoas ali, um filho, alguém assim que partilhou da mesma educação, da mesma alimentação, dos mesmos locais, se difere, porque fala, meu, isso não tem sentido. Eu vi um vídeo espírita, eu concordo com o espiritismo. Essa é a evolução que está ali, deixando muito claro e demonstrando isso, né? Então faz parte isso, né? Tá amarrado. Então, não é que eu eu não acho ruim, aliás, pelo contrário, eu acho ótimo que a igreja evangélica existe, porque eu percebo que muitas vezes ela controla, ela tira ex-alcoólatras, ex-bandidos, ex-viciados e leva para a igreja. Faz com que, tá repreendido, verdade. Faz com que as pessoas larguem seus vícios, parem de falar palavrão. Então, muitas vezes, a igreja evangélica é maravilhosa. Ela faz muito bem, mas não é o nosso nível
de entendimento, porque nós estamos, vamos dizer assim, à frente na questão espiritual e a gente consegue compreender melhor que existe esse mundo espiritual, esse intercâmbio de ideias e pensamentos e que faz parte e que a gente não veio simplesmente que Deus chegou lá e falou, aí meu, vou fazer aqui um homem, agora sobrou um pouco aqui, peraí, vou fazer uma mulher também, toma. Isso não existe, não tem lógica nenhuma, né? Deus é o criador do universo. E aqueles ateus também, que têm certa inteligência, né, material, também não são espíritos evoluídos. Porque se ele não acredita em Deus, denota que ele está muito mais ligado ao materialismo do que realmente... Não, na verdade, eu vou falar a verdade para vocês. Para mim, quem não acredita em Deus é burro, porque não tem como não acreditar em Deus, tá? Porque se você falar assim, quem criou a gente? Foi o Big Bang, a explosão. Foi o ponto de singularidade. Então quem criou a singularidade? Né? Quem criou aquele átomo que estava tudo comprimido? Óbvio que tem que ter um criador necessariamente. Quando você vai voltando, quem criou tudo foi o átomo. Então o átomo é Deus. O átomo é criador. Ele pode se aparentar, ele pode se mostrar da forma que ele quiser. Mas não tem como a gente viver num universo que existiu para sempre. O universo foi criado por alguém. Sempre que você voltar, você necessariamente vai chegar num criador. Não tem como você não chegar num criador. Porque se você falar assim, o universo existe para sempre, quem criou o universo? O Deus existe para sempre. E aí após os primeiros pontos que ele fez, o resto aconteceu. Então, você percebe que o ateu, na verdade, é burro mesmo. Não tô querendo agredir ninguém, mas a verdade é essa. Porque se o cara fala, quem criou tudo foi a singularidade, foi o átomo. Então, o átomo é Deus. O criador de tudo, Deus, é a origem de todas as causas. É o início de todo o processo. Só que, infelizmente, a gente tem essa fama que Deus é o cara que fica atrás da mesa que criou o humano, da terra e não sei o que, que não tem sentido nenhum, absoluta, não tem sentido nenhum, zero de sentido. Então é isso aí, galera. Muito obrigado a todos. Quando terminar aqui, eu quero que você faça o seguinte, tá? Primeira coisa, né? Deixe seu coraçãozinho. Se você quer receber as boas energias das minhas preces, manda um hashtag Espiritismo Raiz, tá? E dá sua opinião sobre isso que eu falei. Lembrei o que eu queria saber. Se você já viu, ouviu ou sentiu algum espírito na sua casa. Escreve aí embaixo, porque eu adoro ler essas coisas, isso é muito legal. Muito obrigado, galera. Valeu e até a próxima.